Genaro começar, a gente vai se apresentar e vamos falar sobre esse tema, superimunidade, um tema muito, muito bacana para a gente falar. Show! A gente não falou nada demais, a gente estava se apresentando aqui, Celo, pessoal de Brasília, João Pessoa, São Paulo, o pessoal contando quais as doenças que eles têm aqui, e a gente estava fazendo um esquenta aqui, aguardando ansiosamente por você. Bom, gente, para vocês saberem a nossa origem do nosso contato, eu e Marcelo, a gente se conheceu nos Estados Unidos durante uma imersão, durante um treinamento do Tony Robbins, né? E o Marcelo, ele faz um trabalho incrível aí com psicologia positiva integrativa, ele vai falar um pouquinho disso pra gente, que casa com todo esse conceito do que é o trabalho dentro da medicina integrativa, da medicina funcional e da medicina quântica, que é o que eu faço e o que eu sempre estou aqui passando para vocês. E qual que foi a importância desse tema, né? A gente sempre bate na tecla que saúde não é só corpo, que a saúde ela tem muita coisa além desse corpo físico, além dessa caixinha que a gente mora, né? E lá nesse evento que nós fizemos juntos, a gente teve toda essa conexão. O Marcelo, ele trabalha com essa questão de doença, com essa questão de prevenção e dessa questão de incentivar e fazer com que a pessoa desperte a autocura, né? Que é a nossa própria capacidade de conseguir contornar situações. E dentro disso surgiu uma parceria incrível entre ele, Fernanda Padovani, a Nutri que trabalha com a gente, que vocês conhecem, a gente já teve em live aqui com ela. Então a gente fez um conjunto aí de união de forças para a gente poder proporcionar sempre o melhor para o nosso paciente, para o nosso cliente. Celo, fala um pouquinho de você para o pessoal aí conhecer. Beleza, muito obrigado. Bem, eu sou psicólogo de formação, eu me pós-graduei em gestão de pessoas e trabalhava então com desenvolvimento humano dentro das organizações. Depois, mais para frente, eu fiz uma pós-graduação em metodologia quântica integral ou medicina quântica integral. Depois eu fiz mais outras especializações, estou com mais 3 pós-graduações em curso. E o meu trabalho basicamente eu não vejo nenhum paciente pelo olhar da doença. A doença em si, ela pode acometer a pessoa em qualquer fase da vida, recém-nascido até a beira da morte. É muito o que a gente ouve no popular. Para morrer basta viver. Então não adianta muito eu ficar vasculhando aquilo que não funciona no corpo. É claro que eu preciso saber o que não funciona, mas é mais importante ainda eu saber aquilo que funciona, potencializar, e aí a gente vai falar de descontaminação, de terreno biológico, nós vamos falar de emoções, nós vamos falar de uma série de coisas. Recentemente eu fiz uma formação nos Estados Unidos em medicina funcional pelo IFM, onde eu fui me aprimorar, me aprofundar em doenças autoimunes. Infelizmente, as mulheres, elas têm um acometimento muito maior, né? Então, de cada 100 casos nos Estados Unidos de autoimune, 80 são mulheres. Desses 80% que são mulheres, a maioria delas, 75% delas, tem mais do que uma autoimune, né? Então, nós estamos vivendo num planeta que é contaminante, contaminado, estressante e que vem chegando em patamares insuportáveis para bem viver, para bem-estar. Então a gente vai fazer desses minutos aqui um bate-papo bem suave para que vocês saibam que o pessoal lá de São Paulo, ou qualquer pessoa que esteja assistindo a gente, no dia 30 de setembro, nós vamos fazer um dia inteiro de imersão, pautado, né, na medicina, na psicologia, na nutrição, em metodologias quânticas integradas. Para quê? Equipe multidisciplinar, né? Também vamos fazer, ter a participação de uma chefe funcional, integrativa, que está juntando tudo isso para quê? Para que a gente entenda que saúde é uma construção. Saúde não é um estado temporário. Eu estou com saúde, agora eu peguei uma doença, agora eu me curei, agora eu estou doente de novo, e assim vai indo. Não. Saúde nada mais é do que uma construção. Você pode ser saudável e mesmo assim ter um quadro de patologia que é temporário. A partir do momento que você entende isso, você tem então condições, ferramentas, tecnologias, exames, diagnósticos que podem possibilitar a cura. Um tema que é até muito delicado de se tocar, por quê?
Porque a Organização Mundial da Saúde recomenda que nós, profissionais da área da saúde, não falem em cura, e sim em tratamento. Mas espera aí, se eu estou passando 10 anos sem ter nenhuma doença, eu sou saudável. Mas se eu passo 2 meses doente, eu sou doente, aí depois eu nunca mais me curei, né? Então a gente vai brincar um pouquinho com esses temas. Obrigado a todos os meus pacientes. Tem tanta gente aqui que se eu for citar cada um, a gente vai ficar um bom tempo. Então, obrigado pela presença de todos. Show! A chefe a Wanda Ering estão perguntando aqui. É a Vandinha na live com a gente conectada. Obrigada, Raquel. Obrigada, galera que está aí de olho. A gente queria agradecer a cada um de vocês. A gente não consegue aproveitar o tempo aí. Já fica esse convite de antemão do Marçal. A gente vai falar mais detalhadamente a respeito desse evento. E aí a gente vai começar agora, porque o que a gente quer aqui é entregar conteúdo para vocês, né? A gente quer entregar conhecimento. Porque conhecimento é poder. E a partir do momento que você tem o conhecimento, você pela vida, você pode escolher pela sua saúde. E é isso que a gente quer te ajudar a escolher pela saúde. Nós somos profissionais que cuidam, que busca saúde. Então é isso que a gente vai passar para vocês. E para como que significa imunidade, ele se refere temos no organismo responsável pelos nossos sistemas de defesa. Quando meu paciente vai ao meu consultório, eu vou explicar esse conceito para ele. O que eu digo? Que a imunidade ela é como um corpo formado por vários cargos no batalhão. Então você tem do soldado, do cabo, do tenente, do coronel e assim por diante. Que seriam os macrófagos, linfócitos, monodestos, tem um pedacinho desse exército, do seu batalhão. E, então, basicamente, dentro do conceito convencional, ela é a condição que existe dessa formação de células que a gente tem no nosso organismo para nos defender de vírus, bactérias, metais pesados. E aí, eu queria, Marcelo, que você falasse o que é o conceito de imunidade dentro da psicologia. Bem, a gente tem que entender que a psicologia não é mais aquela psicologia da década de 80 e 90, onde a gente olha a pessoa pelos transtornos emocionais, a gente pega a pessoa, põe no divã, e dentro do divã a gente me fala o que aconteceu. Não. Bem, como você bem explicou, toda vez que a gente fala em imunidade, nós estamos falando de intestino, nós estamos falando de medula, nós estamos falando de glóbulos brancos e principalmente de funcionamento cerebral. Então nós vamos aí falar de 3 hormônios principais para que outros hormônios possam surgir de maneira eficiente. Nós temos a dopamina, a serotonina e a oxitocina. Esses 3 hormônios, que é chamado na psicologia da tríade da felicidade, eles estão correlacionados com outros hormônios, que são os hormônios tireoidianos, os hormônios das suprarrenais, outros hormônios que vão regular não somente o bem-estar, mas como o estresse, como a vitalidade, né, a disponibilidade energética. E aí tem a ver com a minha formação em medicina chinesa, onde a gente trabalha ciclos energéticos. Nós temos que entender que todos nós, todo mundo que está ouvindo essa live aqui, nós somos seres energéticos. Se eu perguntar para vocês qual que é a menor partícula do corpo, provavelmente 80, 90% das pessoas vão falar o quê? Ah, é a célula. Não, não é. A menor partícula do corpo são os átomos. Né? Então, prótons, elétrons, fótons e nêutrons que estão compondo cada partezinha de cada estrutura celular. Nós estamos falando de uma estrutura nanométrica, é muito pequenininha. Então, a gente, dentro da psicologia, dentro da neuropsicologia, nós estamos muito interessados em temas como atenção, como comportamentos repetidos, como mudanças de comportamento, né? Nós vamos estar pautados também em uma nutrição que favoreça o funcionamento cerebral. E aí é o que eu sempre falo, até a Bruna Priscila Gabini, que é uma queridíssima, está aqui nos ouvindo, a gente tem 4 elementos fundamentais para um bom funcionamento biofísico do cérebro.
cromo, cobalto, cobre e selênio. Sem esses 4 elementos, 16 outros elementos não funcionam. Aí, de repente, você se sente triste e você atribui a um evento, o dia foi cansativo no trabalho. Não. Você não tem fisiologicamente as condições mínimas para você, por exemplo, suportar dias tristes ou dias mais tensos, dias com mais pressão. Então nós vamos falar sempre de trabalhar com aumento de limiares, e aí entra muito as autoimunes. Então as pessoas com autoimunes têm os limiares cada vez menores, aí tem Hashimoto, tem obesidade, tem diabetes, tem a Crohn, tem Stiff Disease, que é agora eu estou trabalhando muito com pacientes que são as pessoas que têm síndrome da pessoa rígida, né? Então essas pessoas muitas vezes não conseguem perceber que a depressão, que a ansiedade, que o mau funcionamento, que uma imunidade baixa tem a ver com elementos pequenininhos, elementos microscópicos. São elementos minerais, são elementos metálicos, né? Que precisamos ter na nossa corrente sanguínea. Então, é bem por aí que a psicologia trabalha, Rô. Perfeito. E quando, só para deixar bem claro, gente, quando o Marcelo fala nessa questão de nós somos átomos, essa unidade nano que ele fala é uma unidade que, se você lembrar lá da matemática, é o 10 a menos 9. Então, é 0,0000 10 a menos 9. Então, é uma unidade bem pequenininha mesmo. Então, a gente está falando de um outro nível de medicina, de psicologia, de nutrição, né? É outra conversa, uma coisa muito mais sutil, que é o tipo de saúde que a gente pratica hoje. Então, a gente tendo estabelecido o que é o conceito da imunidade, agora a gente vai falar o que é a superimunidade. O que é a superimunidade? É justamente você ter a capacidade de equilibrar todos esses sistemas. Por quê? Quando eu falo em saúde, eu gosto de definir que nós temos 4 corpos básicos. Nós temos o corpo físico, nós temos o corpo mental, nós temos o corpo emocional e nós temos o corpo espiritual. E não estou falando de religião, estou falando de uma conexão que a gente tem com algo maior. Se você acredita em Deus, pode ser Deus, Buda, Alá. E se você não acredita em nada, pode ser o universo ou pode ser o seu eu interior. Mas é uma característica daquele feeling que a gente tem, daquele instinto que você tem. Isso entra o nosso 4º corpo. Então, quando a gente fala que a gente adquiriu a superimunidade, quando a gente conseguiu trabalhar todas essas unidades, ou seja, a gente equilibrou a parte estrutural, que entram os elementos que o Marcelo falou, entram os trabalhos de desintoxicação, de retirada de metais pesados, de retirada de vírus, de retirada de bactérias. Aí a gente vai para uma segunda etapa, para um segundo nível, que seria o mental, onde você vai trabalhar essa questão dos neurotransmissores, que é igual o Marcelo falou. Não quer dizer porque você tem que reagir mal aquele dia. Se você tiver o tipo de neurotransmissores, de hormônios cerebrais adequado àquilo. E aí a gente vai para uma esfera emocional, que o Marcelo vai entrar mais em detalhe. E essa questão a esfera espiritual seria o auto-reconhecimento. De você reconhecer a sua autoridade. Porque quando a gente fala em doença, todo mundo fala, o que deu a doença foi a dieta. O que deu a doença foi o que deu. Mas ninguém lembra de reconhecer quais são as escolhas que fizeram você chegar até lá, né? Então, esse que é o conceito de superimunidade. É você conseguir alinhar todas essas esferas corporais e fazer com que o seu organismo ele tenha uma condição fisiológica de autocura. É igual falar de cura é difícil. Depende do que você quer dizer com cura. Quando a gente fala de autocura, é o quê? É simples, eu vou provar para você que você tem esse mecanismo. Você já ficou resfriado alguma vez na sua vida? Com certeza você já ficou resfriado alguma vez na vida. E você não tem um remédio específico para resfriado. Você vai tomar um Benegripe, você vai tomar um Tilenol, você vai fazer o chazinho da vovó. E depois de alguns dias, se você também não tomar nada, o que vai acontecer? Você vai reagir àquela gripe, você vai se curar. E o que faz com que você se cure? Essa questão, essa tendência fisiológica, nós somos máquinas perfeitas que fazem com que nós tenhamos essa capacidade de nos curar. Então, nada mais do que isso a autocura. E a superimunidade é isso, é o alinhamento desses corpos para que a gente possa alcançar a nossa autocura. Certo?
Completa para mim. É isso aí. Belíssimas palavras. Só vou fazer um adendo. Uma espectadora perguntou sobre autoimune e superimunidade. São coisas diferentes, tá? Então, uma doença autoimune é uma reação imunitária. É quando o teu corpo, por meios próprios, ataca células, tecidos ou órgãos por um desajuste funcional dessas células que deveriam nos guardar, ok? A gente está falando do outro lado da história, que é como ter muita saúde, que é como ter um corpo praticamente um Wolverine. Lindo, maravilhoso, perfeito, ok? Mas vamos lá. A superimunidade, ela depende de vários fatores, como a Roberta falou. Veja você, imagine o seguinte exemplo. Vamos supor que você tem um excelente relacionamento em casa. Um marido, uma esposa, um namorado, enfim, uma namorada. Maravilhoso. Não necessariamente isso vai impactar na sua vida profissional. Não necessariamente isso vai te impactar na sua disposição para fazer uma atividade física. Você ter um bom relacionamento não faz você comer melhor, né? Então nós estamos falando que existem pilares, corpo, mente, espírito, e aí eu vou levantar para vocês depois podem me mandar um inbox no meu Instagram, eu vou passar algumas referências, por exemplo, do último congresso que foi agora em julho em Hollywood, nos Estados Unidos, com as maiores sumidades em autoimune e superimunidade do planeta. Nós estamos falando da doutora Eva Kitsch, doutor Fasano, pessoas que são, além de praticantes da medicina funcional. Quem é a medicina funcional? É a psicologia, mais a nutrição, mais a prática esportiva, mais a prática espiritual. Basta vocês que são de Brasília, recentemente a UNB impôs como uma das cadeiras para a medicina a espiritualidade. O SUS acabou de promulgar 29 terapias ditas alternativas. E aqui eu quero fazer um adendo que alternativo vem de latim, significa alteri. Alteri significa outra. Então nós não estamos menosprezando a medicina tradicional, a medicina alopática, a medicina cirúrgica, a medicina genética, a medicina sacerdotal. Todas elas funcionam. Nós estamos agregando outras ciências, como a física, como a nutrição, como a atividade física. Então, entre os educadores físicos, nas suas mais diversas ordens. Então, o que é a superimunidade para a gente? A superimunidade é a capacidade de você ter um bom funcionamento emocional, e isso vai impactar em vários pilares da sua vida. Cognição, familiar, afetivo, amoroso, sexual, físico, orgânico, social, relacional, ambiental. Então são uma roda de vários aspectos das quais a gente tem que tomar atenção, cuidado, para que a gente, aos pouquinhos, vá aumentando essa sensação de controle emocional. Um depressivo, ele nada mais é do que aquele que intencionalmente não consegue colocar o seu lobo parietal e occipital na atenção completa, na zona de prazer, que é esse lado esquerdo do cérebro. Então a pessoa sente ansiedade, mas não controla a ansiedade. Então a gente tem que desconstruir essa falta de controle via psicoterapia, via o que a doutora Roberta falou, descontaminação do meio biológico, né? Ou seja, tirar aquilo do meu corpo que está me contaminando e que está atrapalhando no meu ciclo energético e, como consequência, eu não tenho controle intencional, nem das minhas emoções, nem dos meus órgãos. A superimunidade para nós da psicologia envolve o intestino, que nós chamamos de segundo cérebro, né? O intestino, ele produz 90% de toda a serotonina que nós temos no corpo, não é o cérebro. Então, e a serotonina é diretamente correlacionada com a felicidade, com a sensação de bem-estar, com a sensação de plenitude, preenchimento. Aquela pessoa que anda de peito para fora, provavelmente ela tem muita serotonina. Aquela pessoa que anda de peito para dentro, provavelmente ela tem muito cortisol.
Então agora a gente tem que falar de corpo, mente e espírito, sim, independente da sua crença. Tem fé na ciência, mas pratique a sua fé. Tem fé, sei lá, na Umbanda, pratique a sua fé. Tem fé no amor, pratique o amor. Tem fé no catolicismo, pratique o catolicismo. Nós não estamos aqui para pastorar ninguém para nenhum lado. Tudo que é radical leva o corpo para os extremos. E os extremos, aqui no ápice, eu gasto uma energia que me fadiga, e que, por consequência, me adoece. E aqui embaixo, a falta de energia me estaciona, que, por consequência, me adoece. Aí, se você acredita ou não, pega o budismo. Budismo nada mais significa que caminho do meio. O equilíbrio, como a doutora Roberta falou, tende à homeostase. Homeostase é meio, é equilíbrio, é natural, é suave, não é nem muito agitado, nem um pouquinho agitado. É no meio, né? Então, o conceito de superimunidade para a gente é justamente o equilíbrio. Não é ter uma saúde supra-sumo, porque isso vai demandar uma energia supra-sumo. Talvez boa parte da população não aguente, mas já estar em equilíbrio é uma superimunidade para a gente da psicologia. Perfeito. E teve uma coisa que uma das seguidoras que está aqui acompanhando a gente está perguntando. Por que então que os médicos dão corticoide se a doença autoimune, então, já é imunidade? Gente, isso é muito real, é uma das polêmicas maiores que existe no meu consultório, tá? Aqui a gente está tratando do que a gente explicou, dos mecanismos fisiológicos para você fortalecer a sua imunidade. Então, realmente, o que é a filosofia do tratamento, do que a gente acredita? A doença autoimune, ela é um desequilíbrio, é um déficit da sua imunidade. A partir do momento que você recupera a sua imunidade em todos esses pilares que a gente falou, obviamente, você vai ter uma melhora, um alívio dos sintomas de reversão de doenças. A gente não está falando de cura. Cura e reversão são coisas diferentes. Reversão, você tem a possibilidade de já se manifestar durante anos da sua vida. E cura é quando você não tem mais. Nenhuma doença autoimune, ela é curada, mas ela é revertida, ok? Isso é importante de vocês saberem. E a doença autoimune, ela pode ser revertida. E aí, dentro disso, o tratamento realmente é diferente. O que a gente faz é uma vertente contrária ao que é o normal, que é o condicionado da medicina convencional. Porque a gente trata o paciente, a gente trata a saúde, a gente não trata a doença, tá? Então é exatamente isso. A gente não usa corticoide para tratar doença imune. Eu quero que vocês entendam o seguinte, gente, a gente não é contra o convencional, tá? A gente não é contra o convencional. Vou falar mais perto para ver se melhora. Aumenta o volume da sua caixinha de som aí. Tá no máximo aqui. Ah, beleza. Tá melhor, gente? Eu tô ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Então tá. Então, continuando. A gente não é contra a medicina convencional, tá? Não é isso. Não é a questão do que a gente está falando aqui. A medicina convencional, ela é excelente para um caso agudo. Se você, por exemplo, tem óbvio convencional, eu sou cirurgiã geral, eu, quando fazia pronto-socorro, eu atendia muito paciente com trauma, esfaqueado, baleado, e as condutas que você tem diante de um quadro agudo de risco de vida, é óbvio que vai ser da medicina convencional. Porém, a medicina convencional, ela não é boa para tratar coisas crônicas, doenças agudas. Vide que você demora em média de 4 a 5 anos para ter um diagnóstico fechado de uma doença autoimune. Isso é dado. Isso já é comprovado cientificamente. Tem várias pesquisas dos Estados Unidos mostrando isso. Normalmente, a pessoa que tem um sintoma de doença autoimune, ela passa 4 e 5 especialistas para ter esse quadro fechado. Então, a questão é justamente essa. Abordada, hoje, ela está obsoleta para doenças crônicas. Que isso fique bem claro. Então, é isso que a gente faz. A gente trabalha a superimunidade, que é, sim, o contrário do que é a doença autoimune. A doença autoimune é um déficit
na sua imunidade. E a superimunidade é elevar tudo de bom que você tem no teu organismo. E aí, para a gente fazer mais uma... Agora que ficou bem explicado o conceito de cada uma delas, a gente vai falar sobre os mecanismos de você conseguir ter uma imunidade excelente, uma imunidade elevada e você conseguir desenvolver, construir essa sua superimunidade e construir saúde, porque a ideia é que você tenha longevidade, você chegue aos 80 anos e possa ser independente, possa viajar para Paris com seu companheiro, com seu namorado e tá feliz, sem depender de neto, depender de enfermeiro, não é? Mas, se você fosse definir, Celo, 3 dicas para você dar para o são mecanismos que fazem com que aumente a sua imunidade, para que você consiga diminuir os seus sintomas e na parte emocional, essa questão da doença, você diria que é a prioridade? Bem, aí eu quero citar o Dr. Robert Rountree. Ele é médico e psicólogo, tá? Ele trabalha em Hollywood, nos Estados Unidos, e ele fala o seguinte: as nossas doenças, a nossa falta de saúde, ela tem a ver com o nosso ambiente de toxinas, né? Então, quanto mais eu atendo os meus pacientes, eu vejo que muitas vezes, e você falou bem, eu só quero fazer um adendo aqui, que muitas vezes as pessoas não sabem. O que é agudo? Agudo é aquilo que vem e ocorre. O que é crônico? É aquilo que desenvolve e fica. Então, por exemplo, uma pessoa quebrou a perna, foi agudo. Agora, a pessoa desenvolveu a diabetes, vira crônico. Né? Então, são situações diferentes. Vamos guardar isso, porque muitas vezes as pessoas não têm noção de que nós não estamos separando nenhum campo do saber. Pelo contrário, nós estamos utilizando a união como uma melhor forma de tratamento. Todos os meus pacientes, eu tenho um médico aqui no meu instituto, né, e a gente trabalha junto em São Paulo também com a doutora Roberta, eu atendo em São Paulo, atendo em outros estados, eu sempre peço para o meu médico solicitar exames laboratoriais, eu peço para o meu paciente trazer os exames de imagem, para que junto eu pare de fatiar o meu paciente. Aqui é o crânio, aqui é o fígado, aqui é o estômago, aqui é o intestino. Não, eu quero tudo. Porque todos os órgãos me dão informações pertinentes. Então, para a gente, é muito importante perceber que, se a gente for falar, não sei se foi essa a pergunta que na hora faltou um pouquinho, mas 3 fatores que interferem muito na superimunidade, primeiro, sem sombra de dúvidas, é a falta de controle emocional. Né? Então, o controle emocional, ele tem várias formas de ser abordadas. Pode ser uma psicoterapia, pode ser a psicologia positiva, pode ser por psicanálise, pode ser por estimulação transcraniana, pode ser por transmagnetismo, pode ser por plasma radiante, pode ser por lobotomia, que usava na Segunda Guerra Mundial, que é uma prática absurda. Agora, independente da técnica, com certeza, a falta de controle emocional, que envolve 2 grandes pilares, autoconhecimento e automonitoramento, ela é fundamental para todo o restante, que é o fisiológico. Então, o segundo ponto que eu falo que altera muito, e isso nós vimos nos Estados Unidos, né, no nosso curso de desenvolvimento humano, que eu fiz junto com a Roberta, que a gente tem uma pirâmide, essa pirâmide se chama pirâmide da maestria. A base dessa pirâmide de sucesso da maestria, de uma vida de maestro, não tem a ver, por exemplo, com quanto você ganha ou onde você mora. A base da pirâmide da saúde, do bem-estar, da felicidade, tem a ver com fisiologia e controle emocional. O terceiro aspecto mais relevante são os relacionamentos. Né? Então, quanto mais eu me cerco de pessoas sugadoras, de pessoas que não me edificam, de pessoas que não me agregam, fica muito difícil eu desenvolver uma saúde plena. Basta você imaginar, poxa, eu acordei, eu malhei, eu comi bem, trabalhei bem, e chego em casa, tem alguém me azucrinando até a hora de eu dormir. Todos os dias você está morrendo um pouquinho. Todos os dias, não adianta. Então a gente tem que ter constância e frequência.
é novamente o que eu falei, os pontos para uma boa saúde, né, para uma super imunidade, tem muito a ver com esmiuçando isso. O que é controle emocional? Bons hormônios, bons neurotransmissores funcionando na minha corrente sanguínea que vão alimentar cabeça, tronco, abdômen e membros. Lembre-se, nós temos vários cérebros no corpo, né? Se a gente fala de epigenia, né? A gente vai falar que cada célula do nosso corpo, né, tem o quê? Tem um cérebrozinho. Né? Então, nós temos aqui o neocórtex, mas na minha coluna tem um sistema límbico. Né? Então, são cérebros diferentes. Nós temos que entender que a gente tem que juntar tudo isso dentro de uma casinha só para que, então, a gente dê um tratamento para a pessoa de desenvolvimento humano. Aí sim é plausível falar em cura. Uma vez que eu tenho bons relacionamentos, boa atividade física, bom trabalho, né? E aí a gente, boa fisiologia, boa gestão do tempo, né? E a gente vai entrar em aspectos muito positivos. Só para terminar então, quais são esses passos da pirâmide? Todos os meus pacientes que vão clinicar, que vão passar comigo, eles conhecem de cor. A base da pirâmide, fisiologia. Sem uma boa fisiologia, nada ocorre. Segunda base, e principal, na minha opinião, controle emocional. Terceiro ponto de aspecto relevante, relacionamentos. Quarto aspecto, gestão do tempo. Quinto aspecto, que é tudo junto, que é trabalho, carreira e propósito de vida. Ok? Sexto ponto, gestão financeira. E aqui eu não estou falando de tornar milionário, não. É você simplesmente saber viver com o que você tem. Não dá para todo mundo ser pobre, mas também não dá para todo mundo ser ultrabilionário. Então nós estamos falando ajuste de finanças. E a cerejinha do bolo, sétimo ponto, nós estamos falando de espiritualidade ou de fé, ok? Então, vamos lá, 7 pontinhos da pirâmide da maestria para bem viver. Fisiologia, controle emocional, relacionamentos, gestão do tempo, carreira, trabalho e propósito, gestão financeira e espiritualidade ou fé. Vai lá, Rô. Perfeito. Então, assim, isso tudo é para vocês entenderem. A gente tem um tempo muito curto, né, para estar aqui. A gente sabe que vocês têm muitas dúvidas aqui, todo mundo querendo saber mais. Mas é um tempo muito curtinho que a gente só queria dar uma ideia para vocês do que é esse trabalho, de qual que é a importância das emoções nas doenças, principalmente nas doenças autoimunes. E então, aí fica o convite estendido aí para em breve vocês estarem conosco no dia 30 de setembro, tá? E aí eu vou dar as minhas dicas para a gente poder encerrar e vou falar um pouquinho a respeito desse evento que nós estaremos juntos. Então, quais são as minhas dicas para você trabalhar ações e ajudar no controle dos sintomas que você tem relacionado às suas doenças? Primeira coisa que você precisa fazer, meditação, tá? A meditação ela é fundamental. Por que precisa meditar? Gente, não importa se você gosta ou não. O que importa é o efeito colateral da meditação. Quando a gente senta para meditar e a gente começa a se criar um hábito, né? Consistentemente, todos os dias, sentar 5 minutos do seu dia para meditar, o que você faz? Como efeito colateral, você tem uma hiperoxigenação do seu sangue, você leva mais oxigênio para o seu cérebro, você diminui a frequência dos seus batimentos cardíacos, você melhora a questão dos teus hormônios, dos teus neurotransmissores e tudo flui com mais facilidade, né? Você entra no flow, como o Celo diz muito, né? Então, a meditação ela é fundamental para você conseguir acessar o seu flow aí da vida, né? Então, a meditação é a minha primeira dica. Segunda dica que eu quero te dar é o controle emocional. Gente, a reposição de aminoácidos, principalmente o triptofano, ele está presente na banana, ele está presente no cacau, ele está presente até no chocolate, mas não esqueçam de ser acima de 70%. E se você tiver dúvida, vegano, né? Que a gente sabe o quão ruim é a questão alimentar, que é a minha terceira dica que eu vou entrar. Então, sempre colocar alimentos ricos em triptofano no teu dia a dia. O triptofano, ele é um precursor
da serotonina, né, dos hormônios do bem-estar. E a terceira dica que eu quero deixar para vocês, para você controlar as suas emoções, é o quê? Justamente cuidar da sua alimentação. Qual que é a dica, gente? Comida de verdade. Quanto mais industrializado o alimento, pior é a qualidade e maior o impacto que você vai ter no seu organismo. Por quê? Todo mundo fala assim, eu tenho que detoxificar o meu corpo, eu posso detoxificar o meu corpo. Você tem capacidade de detoxificação através do fígado, do rim, da pele e da excreção urinária e do suor? Sim. Porém, é através de substâncias que são produzidas pelo seu próprio organismo. As substâncias que você ingere, que você é exposto à poluição, cosméticos, produtos de beleza, amaciante de roupa, todos esses componentes que são ditos exógenos, ou seja, aquilo que veio de fora do corpo, nós não temos capacidade de poder fazer essa eliminação. A gente precisa usar todas essas terapias que o Marcelo citou. A gente tem que detoxificar, a gente tem que nutrir, aí a gente usa medicina quântica, a gente usa oxigênio ativado, a gente usa acupuntura, a gente usa vários tipos de terapia. Então, isso que a gente está falando é um conceito que ele não vale só para médico, ele não vale só para psicólogo, ele não vale só para nutricionista. Disso que a gente está falando é para pessoa que cuida de gente, profissionais que cuidam. Então, se você é terapeuta, se você é fisioterapeuta, se você é coach, se você é psicólogo, se você é médico, se você é dentista, todos vocês fazem parte disso que a gente está falando, tá? Vou passar para vocês. A gente quer levar para vocês, a gente quer compartilhar esse nosso conhecimento de todos esses estudos que a gente fez fora do Brasil, para que você possa levar isso para a sua prática clínica, para você atingir mais pessoas. Roberta, eu sou personal, isso serve para mim? É lógico que serve, porque não adianta nada você forçar e montar um treino top para o teu cliente se ele não tiver com os hormônios dele compensados. E através da alimentação, através desse treino, toda essa abordagem que a gente está falando, você é capaz de ajudar sim o teu cliente. E aí, as especificações de área, biologia, medicina, nutrição, entra para o ajuste fino, entendeu? Então, são coisas diferentes. A gente não está falando que nenhum está entrando na área do outro. Haja visto que eu, Marcelo, Fernando e Wanda somos de áreas completamente diferentes e todas se complementam. Para quem quiser saber mais e para quem quiser aprender verdade isso que a gente está falando, fica o nosso convite para o evento Super Imunidade Experience. Ele vai acontecer no dia 30 de setembro aqui em São Paulo, tá? Ele é um evento presencial, ele vai ser uma vivência onde vocês vão passar por técnicas, onde vocês vão conseguir entender e sentir em vocês o que é isso, construir a tua superimunidade. E é um evento presencial que vocês vão passar um dia inteiro com a gente, né? Vocês vão estar aqui do meu ladinho, podendo fazer essas perguntas pra gente pessoalmente, a gente vai ter o maior prazer de responder. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui para vocês o link, eu vou fazer uma postagem, eu vou deixar um link aqui para vocês, para quem tiver interesse em participar desse evento e fizer a inscrição até hoje à meia-noite, você que fizer a inscrição até hoje meia-noite vai concorrer lá no evento ao vivo a uma consulta integrada. O que você acha, Marcelo? Show de bola! Bem, pessoal, eu me sinto honrado pelo convite de participar, de falar um pouquinho para vocês dessa minha experiência, né? O nosso evento vai ser um evento voltado para profissionais da área da saúde, mas voltado também para o público geral que quer melhorar a própria saúde. Então, eu acho que é um convite que se estende a todos aqueles que entendem que saúde é muito do seu próprio desenvolvimento, entendimento pessoal, unindo todas essas áreas que a gente estava falando. Só quero deixar aqui a última informação. É muito interessante se você procurar na internet o protocolo da Terry Walls. Eu tive o prazer de conhecê-la também. Pessoalmente, é uma
é uma cabeça pensante, ela fala o seguinte sobre superimunidade. A gente tem a predisposição genética, sim. Ela é responsável por 50%. Mas olha só que bênção que nós temos. Os outros 50% é a atividade intencional da gente. Então, se você fizer essa parte, pelo menos 50% você já tem. E se a sua genética for mais ou menos boa, você já tem 30%, você já tem 80% de vida feliz. Então é isso, né? A Roberta falou bem da dieta. Se você pega uma Western Diet, ou seja, a dieta do Oeste, que é alta quantidade de açúcares e alta quantidade de sal, meu amigo, esquece, tu vai morrer rapidinho. Não tem para onde correr. E tudo é uma questão de equilíbrio. Né? Então, se você quer saber mais, se você tem interesse de como desenvolver a sua própria superimunidade, pô, tá mais do que convidado, vem com a gente. No meu Instagram, tanto na minha bio como na postagem fixa, tem os links, né? Eu me sinto lisonjeado, honrado, Roberta, além de sermos conhecidos e viramos amigos e agora somos parceiros e eu tenho certeza que é para uma vida inteira, eu me sinto honrado em compartilhar essa missão de vida. Eu sinto muito prazer, realização e satisfação em ajudar pessoas. Né? A melhor frase que eu posso receber são esses elogios que eu sei que vem do coração, que vocês mandam com muito amor e carinho pra gente. Isso não tem preço, isso é impagável. Isso me dá uma super imunidade, eu me sinto fortão mesmo. Então, agradeço. Cliquem nos nossos links, cliquem nos nossos Instagrams. Vamos junto. No Instagram da Roberta, no meu, da Fernanda Padovani, no chefe, no Instagram da chefe Wanda Hering, que está aqui mandando esse coraçãozinho agora aí na nossa live. Muito obrigado. Uma excelente noite. A gente vai abrir aí para uma ou duas perguntas, como é que é? Vamos. Só para tirar uma dúvida, a Dani perguntou quem já fez inscrição. Dani, você tá dentro dos primeiros inscritos, tá bom? Para deixar bem claro, gente, a gente tem pouquíssimas vagas. Por que tem poucas vagas? Porque a gente quer dar essa atenção personalizada para vocês, né? A gente quer esse contato, a gente gosta de gente, a gente gosta de estar com as pessoas, né? Então, para a gente poder ter esse contato maior, a gente tem pouquíssimas vagas ainda, a gente já está com mais de 70% das inscrições efetuadas. A Dani perguntou, mas quem já se inscreveu? Dani, eu tenho uma notícia ótima, você está concorrendo também, porque você está entre os 17 primeiros, né? A gente teve uma promoção, que as primeiras 17 pessoas iriam concorrer a uma consulta integrada com a gente também, que vai ser sorteado lá no evento. Então, boas notícias para você, tá, Dani? Graça, nós não vamos levar para o Rio. Esse evento, ele é só em São Paulo, tá bom? Eu, Fernanda Padovani, Wanda Hering e Celo Menezes vamos estar aqui em São Paulo. Aqui é o polo de tudo, tem mais facilidades de aeroporto, de hotel, tudo isso, então é muito mais fácil. E se você mora no Rio, é só uma ponte aérea de 1 horinha. Você vem de manhã e volta à noite, que dá para você vir curtir o evento com a gente também. Então, a princípio, esse evento vai ser só aqui em São Paulo, tá? Aí, pessoal, eu vou reforçar. Aqui em Brasília também uma porrada de gente falou, pô, faz aqui em Brasília. Senhores, a gente tem o cuidado de cuidar de vocês. É um evento para poucas pessoas, porque eu vou conversar pessoalmente com cada um dos participantes, a Roberta também, a chefe Wanda também, a Fernanda também. Então nós vamos estar ali naquele momento. Claro que se em um futuro breve tudo conspirar a favor, a gente não está fechado para levar para outros locais, mas é muito importante que se você tiver a oportunidade, vá até São Paulo, tá? Então vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos abrir aí, ó, já deu um tempo enorme aí, né? Vamos abrir para 2 perguntas, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? As 2 primeiras perguntas aí, a gente vai responder.
A primeira eu respondo, a segunda você responde, ladies first, ou você responde primeiro, como é que faz? Show! Vamos ver aí quem vai dar a primeira pergunta, quem vai ser o sortudo ou a sortuda que vai deixar aqui a primeira pergunta pra gente. Vamos ver. 3, 2, 1. Vamos lá que a gente precisa encerrar a nossa live, porque nós já estamos... No início estava claro. bombando de pergunta, não consegui ler várias daqui. Pois é. Daí agora acho que o pessoal ficou de fora. Doenças reumáticas, que mais específico? O que ela quer ser? Que seja um pouquinho mais específico o que você gostaria de saber. Como manter uma saúde super boa? Legal. Você fala, eu falo? Pode falar, Celo. Obrigado. Ela é uma lady, né? Eu deveria fazer isso primeiro para ela, mas ela é comigo. Obrigado. Bem, vamos primeiro definir que saúde super boa é individual. Os parâmetros de saúde que você quer para o seu corpo são diferentes dos meus parâmetros, que são diferentes dos parâmetros do corpo da Roberta, como por exemplo. Então, nós vamos estar falando ali de ajustes de minerais, de hormônios, de neurotransmissores, de funcionamento regular dos órgãos, do cérebro, do intestino, ok? Então, para ter uma saúde super boa, você tem que ter um controle super bom em nível fisiológico, emocional e também relacional, social. Beleza? E aí a próxima, ela perguntou, primeiro reumática, né, Rô? E queda de cabelo, aí tem a ver com fígado, né? Eu acho que eu consegui entender mais ou menos gente, assim, que eu fiz um post sobre a peça areata, a questão da autoimune também. Então é o seguinte, as doenças autoimunes, gente, quando chega pra gente, todas são tratadas da mesma forma, tá? Por quê? Todas elas são desequilíbrio da imunidade. Então você precisa detoxificar, você precisa desinfetar, você precisa desinflamar, você precisa nutrir aquele terreno biológico, aquele terreno celular, aquele terreno atômico, para você conseguir encontrar o equilíbrio e começar a fazer com que o seu mecanismo de autocura ele responda aquilo. Então, qualquer uma dessas doenças que vocês estão falando aqui, que são doenças determinadas autoimunes, a forma como ela vai ser conduzida no começo, ela é a mesma. Porque não adianta você dar uma coisa específica para a sua tireoide se você não limpar o que tem de sujeira nela. E afinal, nós não somos pedacinhos, como o Marcelo disse. Eu não tenho um coração separado do meu pulmão, separado do restante do meu corpo. Então a gente faz o quê? A gente trabalha a saúde do organismo, a gente trabalha uma saúde completa, numa saúde integral. Por isso que é a medicina integrativa, a psicologia integrativa, a nutrição regenerativa. Então, a base de todos eles é sempre uma deficiência imunitária que precisa ser tratada. Então, independente de ser uma doença reumática, ou ser uma alopécia, ou ser uma fibrose cística, um Hashimoto, uma lúpus, a gente vai sempre fazer o quê? Faxinar, como diz a Fê Padovani, ela sempre fala muito disso, ela é especialista nessa parte de detoxificação celular, ela vai estar falando sobre isso, sobre o poder dos alimentos dentro disso no nosso evento. Então, essa que é a função que a gente precisa recuperar, que é uma das... Acho que é isso. Celo, muito obrigada, gratidão pela presença, gratidão pela parceria. Deixa eu só fazer teve uma Menezes que perguntou, o female partnering has loss, né? Então, a parte fisiológica, alopecia loss, é uma doença autoimune, tá? Ela tem
muito a ver, Carla, com o funcionamento do intestino. Duas células vão estar em hiperatividade, células T e células Z. Elas vão alterar a permeabilidade intestinal, como consequência, diminui a serotonina, a pessoa fica mais estressada, juntando com uma má alimentação ou com uma vida muito estressante, a pessoa tende a desenvolver essa autoimune. Ela é uma autoimune das mulheres, porém ela é da família da alopecia areata. O sistema de tratamento, ele é muito pautado em reequilíbrio nutricional, reequilíbrio fisiológico, às vezes hormonais ou minerais, ou dos índices ali, vitamina B, vitamina D, ferritina, vitamina A, K, D, mas também tem a ver com descontaminação. Essas pessoas, geralmente, elas têm toxoplasmose, vírus, bactérias, fungos, então a gente tem que primeiro descontaminar essa pessoa, ok? Para controlar o terreno biológico, proporcionar uma boa permeabilidade no intestino, e aí sim a gente vai estar falando então de um ajuste, de uma melhoria na qualidade de vida dessa pessoa. Rô, muito obrigado, eu agradeço demais, tá? Essa oportunidade. Espero que eu tenha engrandecido de alguma forma com as minhas palavras. Mando um grande beijo para todos. Sigam cada um o seu próprio flow. E é isso, tamo junto. Gratidão, gente. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Nós honramos muito vocês que estão aqui com a gente em plena 9h30 da noite, querendo aprender muito mais aqui, compartilhar com a gente um pouquinho de saúde. Fiquem ligados aí, porque a gente vai ter muita novidades por aqui. Eu, Marcelo, Fernanda, Érica. Fiquem ligados nos nossos canais. Ativa as notificações, tá? Porque senão vocês podem perder. O Instagram, ele deixa perder mesmo. Então, ativa lá nos 3 pontinhos o meu, o do Marcelo, o da Fernanda, que aí vocês vão ter todas as informações. Porque quando vocês menos esperarem, nós estamos aqui em live, espalhando muito conhecimento. Gratidão, Celo. Grande beijo, gente. Grande beijo, segue o flow, galera. Valeu!